Trabalhar com Git é algo essencial no nosso dia a dia, né? Mas ele pode parecer um tanto quanto complexo quando você bate o olho, mas não precisa se preocupar. Eu estou aqui para te ajudar a conhecer os principais comandos do Git. E aí pessoal, tudo certo? No vídeo passado da nossa série Git Mão na Massa, que é um treinamento que a gente está começando sobre o Git, a gente começou a falar um pouquinho sobre o que é o Git, o que é controle de versão. Então, se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui no link no topo do vídeo para que você consiga entender um pouco mais sobre essa aula também, tá? Mas como eu falei logo no início, o Git ele pode parecer um pouquinho complexo, principalmente pela quantidade de comandos que existem se você for olhar na documentação, por exemplo. E talvez ele até seja um pouquinho complexo mesmo, tá? Mas para te ajudar, nesse vídeo eu quero mostrar alguns dos principais comandos essenciais pro dia a dia, tá? Esse não é o único vídeo sobre comandos, a gente vai ter outros ainda, mas esses aqui são os principais para você dar aquele start inicial no Git, tá? Mas antes da gente seguir aqui, então não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal se não tiver inscrito, deixar o seu comentário sobre o que você espera ver aqui também nesse treinamento de Git, que ajuda a gente a engajar um pouco mais esse vídeo, para que mais pessoas consigam aprender mais sobre esse tema. Então aproveita e já comenta aqui também, tá? Então, olha só, para a gente começar a trabalhar com Git, a gente precisa fazer o que primeiro? Qual que é o primeiro item que a gente tem que fazer na nossa máquina? Bom, é baixar o client do Git, né? E como eu já falei no vídeo anterior, ele é multiplataforma. Então, se você estiver rodando um Windows, Linux ou Mac, vai funcionar tranquilamente. Então, ó, eu tô aqui na minha máquina, na tela, onde explica pra gente como fazer o download do Git, tá? Então, você pode fazer no Windows, pode fazer no Linux ou no Mac, como eu falei. Eu vou fazer, para ser um pouco diferentão nessa série, porque eu sempre uso só o Windows, eu vou mexer com o Linux aqui. E eu tô aqui ó, com o meu WSL, né, que é o meu subsistema Linux dentro do Windows, para que a gente possa seguir as aulas dessa nossa série aqui. Então eu vou instalar o Git aqui. E como é que a gente faz? Vamos dar uma olhadinha lá na documentação? Se eu clicar aqui ó, em Linux e Unix, ele está explicando para a gente exatamente o que a gente precisa para poder fazer essa instalação inicial do Git. Então, ó, tem as mais diversas distros de Linux. No meu caso, eu estou usando o Ubuntu. Então, muito provavelmente, esse comando aqui vai resolver a minha vida. Talvez eu precise dar um update primeiro. Então, já vamos prevenir aqui, ó, apt update, para ele atualizar as listas, né? Então, ó, ele atualizou as listas e agora, deixa eu dar um clear nessa tela. Eu acho que eu não tinha instalado o Git aqui ainda, então acho que vai instalar de boa. Agora, então, vamos aqui, ó, eu vou dar um sudo apt-get install git. Ok, na real eu já tinha até instalado o Git aqui, né? Então, como eu já tinha instalado, ele não instala de novo. Ok, temos aqui então o nosso Git instalado, não tem segredo. Se você for instalar isso no Mac, é muito parecido o que você vai ter que fazer, né? E se você for no Windows, tem ali o executável que você dá um next, finish, e ele instala isso para você, tá? Depois disso, da instalação, que eu acho que é a única coisa que muda, assim, a experiência toda usando o Git é a mesma, coisa que eu acho fenomenal. Então, o que você faz no seu Windows, você vai fazer no seu Linux, você vai fazer no seu Mac, sem nenhuma diferença, né? Sem nada que mude muito ali, porque o comando é o mesmo, os parâmetros são os mesmos e tudo vai funcionar, tá? Então, deixa eu limpar essa tela aqui. Eu vou criar uma pasta aqui agora para o nosso repositório, repo inicial. Então, eu vou aqui, ó, repo inicial. E aí, ó, agora essa pasta é uma pasta vazia, mas agora eu quero dizer ao Git que essa pasta passa a ser um repositório do Git. Como é que eu faço? Eu preciso primeiro inicializar esse diretório avisando para ele que ele é um Git. Então, eu só venho aqui e faço isso, ó, Git, para chamar a CLI do Git, e aí init. Quando eu faço isso, ó, então, ó, quando você dá o git init, como eu falei, ele vai inicializar aquela pasta. Ele até deu uma mensagem pra gente aqui, ó, que ele está falando que ele está usando o master como nome da branch principal, mas que o nome da branch principal pode ser alterado. E você pode configurar isso com outro nome, né? Porque assim, a gente começou a parar de usar o nome master para branch, né? Embora o Git tenha vindo por padrão, porque como foi por muito tempo, né? Assim, então ele vem com esse nome por padrão. Mas a gente pode mudar isso, como ele está explicando aqui, e eu particularmente não uso mais master, já tive até um vídeo aqui explicando sobre isso. Eu uso o main. Então, ó, eu vou vir aqui e vou mudar o comando da minha branch principal para main. E aí toda vez que eu criar um repositório novo agora, ele vai ser a branch main. Por quê? Porque eu estou falando que nas configurações globais do Git, a minha default branch name é main. E aqui, ó, ele está explicando para mim como é que eu faço para renomear esta minha branch que eu já criei. Então, eu vou aqui, git branch -m, e eu vou mudar para main.
beleza? Clear. Depois a gente entra em outras aulas em mais detalhes sobre o comando de branch, tá? Não precisa se preocupar com isso ainda. No próximo vídeo, provavelmente. Então, essa nossa pasta agora já é um repositório Git. Já foi inicializado como um Git. Então, vocês viram que não tem segredo nenhum. Beleza? Comando inicial aí, aprendi. Então, toda vez que você tem uma pasta vazia que você quer transformar ela num Git, você vai no seu terminal e digita o comando git init. Ele vai fazer o que aqui dentro? Se você der um listar aqui, você vai ver que não tem nada visível na pasta. Mas se você der um ls -la para ver aqui diretórios ocultos, você vai ver que existe aqui um diretório .git. É com esse diretório que o Git consegue controlar que essa pasta agora é um repositório, tá? Então, dificilmente você vai precisar mexer dentro dessa pasta, você vai mexer dela para pouquíssimas coisas, mas é nessa pasta que está toda essa base de configuração de que essa pasta, que esse diretório repo inicial é uma pasta do Git, tá? Um repositório do Git, tá? Outra coisa que a gente precisa saber fazer logo de início é dizer ao Git os seus dados. Por quê? Porque o comando do commit não é o primeiro comando que a gente queria ver, mas a gente vai precisar ter as configurações iniciais do nosso repositório. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é falar, Git, meu nome é Júlio e meu e-mail é o e-mail tal. Tá? Por quê? Porque ele vai atrelar isso a qualquer commit que você for fazer. Então, não adianta você fazer essa configuração depois. É preciso você fazer essa configuração antes de você começar a trabalhar, porque você quer fazer seus commits logo. Né? Então, você vai vir aqui, ó, git config espaço global user.name e aqui você vai dar o seu nome, no meu caso, Júlio Arruda. E depois a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né, o mesmo comando, só que em vez de user.name vai ser user.email. E aí eu vou colocar o meu e-mail aqui. Beleza? Então, com esse comando, eu estou dizendo para o Git, os meus dados são esses. Esse é meu nome, esse é meu e-mail. Quando eu fizer um commit, vincule esses dados ao meu commit para poder ter a rastreabilidade futura, beleza? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, lembre, sempre você precisa ter um git config global para o seu nome e para o seu e-mail. E, se possível, coloque os dados direitinho, porque muitas vezes na empresa você está atrelando o seu commit com assinatura e tudo mais. Então, é importante você ter ali esse dado certinho, com o e-mail da empresa, por exemplo. Tudo bonitinho, beleza? Então, tá. A gente já tem um repositório que a gente já criou. A gente já disse também quais vão ser os dados que a gente vai usar para esse nosso Git aqui nesse nosso ambiente. E agora a gente pode, de fato, começar a entender e trabalhar um pouco mais. Então, deixa eu limpar a tela aqui. Eu vou criar um arquivo aqui dentro chamado início.txt. Beleza? Então, ó, agora, se a gente for aqui, essa pasta ela tem um arquivo, tá? O ponto é, esse arquivo ele está sendo já rastreado pelo Git por padrão? Não, eu tenho que fazer alguma coisa? Então, a resposta simples e direta é que não. Não é qualquer coisa que eu saio colocando no meu repositório que o Git fala, está sendo traqueado. Não, não é assim que funciona. Você precisa contar ao Git que você quer rastrear as alterações feitas nesse objeto. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora em git status, o git status ele faz o quê? Ele mostra para mim o status da minha pasta, se tem alteração pendente para ser feita ou não, se tem arquivos novos, arquivos excluídos ou não. Então, ó, ele está falando que está na branch main, que não tem commits ainda, porque a gente acabou de iniciar esse repositório, né? E também ó, tem um arquivo não traqueado, que é o início.txt. E ele está falando, não tem nada para fazer commit ainda, porque tem arquivos não traqueados. Então você pode fazer o quê? Dar um git add para traquear. Então aqui a gente já sacou qual que é o próximo comando, né? Então agora a gente quer adicionar, falar que o git início ali, né? O início.txt quer dizer, vai ser rastreado pelo nosso repositório. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente o que ele diz aqui, ó, git add. Com esse comando você pode adicionar as alterações ao seu repositório, seja de arquivos novos que você está incluindo ou de arquivos que você está alterando, porque eu posso estar fazendo um commit que eu não quero que a alteração do arquivo A entre nesse commit, só do arquivo B. Então eu posso dar um git add e passar aqui ó, o início.txt, que daí assim ele vai traquear só esse arquivo. Ou eu poderia fazer também aqui ó, um git add ponto.
que aqui nesse caso, com o add ponto, o que aconteceria? Se eu tivesse vários arquivos, várias alterações aqui pendentes para serem traqueadas, ele adicionaria toda essa leva. E como eu falei, pode ser que você não queira levar todo mundo junto, queira só um ou outro arquivo. Daí você pode colocar via nome. Eu vou colocar o início aqui para a gente, né? Para a gente poder fazer aqui de um jeito mais compreensível, talvez. E aí agora, deixa eu limpar a tela aqui de novo, para não ficar cheia uma tela embaixo. E vamos dar o git status outra vez para ver o que mudou. E agora ele continua falando, estamos na branch main, não temos commit, mas agora a gente tem uma alteração para ser feita. Então, ó, ele está falando que tem um novo arquivo que vai ser incluído. Legal. E outra coisa que ele já sugere para a gente é, vamos tirar isso fora? Você tem certeza que você vai mandar esse arquivo? Se você não quiser mandar esse arquivo, você pode vir aqui, igual ele está falando, git, opa, fear, não sei, não saiu um fear aqui. Git, opa, e IGT agora, git rm --cached, daí eu posso vir aqui, ó, início.txt, ele removeu o início, mas ele continua na pasta, e se eu vier aqui, ó, um git status, ele saiu do tracking de novo. Então a gente já viu dois comandos aqui, o git add e o git rm. O git add serve para, como a gente falou, adicionar as alterações. O git rm para a gente falar aqui, olha, eu não quero que esse arquivo esteja nesse meu commit, nesse meu próximo commit, beleza? Então vamos dar aqui um git add de novo, clear git status só por desencargo de consciência. Beleza, temos aqui o arquivo pendente de alteração, certo? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o commit, propriamente dito, né? Então, ó, eu vou vir aqui, git commit. Esse é o comando que eu preciso para fazer de fato o commit. E aí eu vou colocar um outro parâmetro aqui, que é o "-m". Para que serve o parâmetro "-m"? Para eu dizer qual é a mensagem do meu commit. Então, eu vou vir aqui, abro aspas, incluindo arquivo início.txt, fecho aspas, git commit. Feito. Agora, esse arquivo está inserido no meu git, tá vendo? Ele está até falando aqui, ó, fez na branch main, um arquivo alterado, 0 inserções, 0 deleções, e ele criou aqui, né, início.txt. Agora, se eu vier aqui no git status, ó, eu já não tenho mais nada. Por quê? Porque está tudo atualizado, está tudo traqueado direitinho pelo Git, sem eu precisar me preocupar com mais nada, né? Tá? E aí, outra coisa muito legal e muito importante é a gente conseguir ver os logs de alteração para a gente entender o que está acontecendo dentro desse repositório. Então, para isso, a gente tem esse comando aqui, ó, git log. Essa é a versão mais simples do comando, tá, que eu vou trazer hoje. A gente pode trazer um vídeo depois detalhado mostrando vários parâmetros de git log ou de outros comandos, mas por hora sim. E a gente consegue ver aqui o que aconteceu no nosso repositório, como foram feitas as alterações de arquivo. Então, ó, ele está gerando aqui um commit, ele gera esse hash aqui, que é o identificador desse meu commit. E lembra dos dados que eu falei para você, que ele vincula? Aqui, ó, ele vincula quem foi o autor do commit. No meu caso, Júlio Arruda, com o e-mail que eu já tinha configurado lá com vocês no começo desse vídeo. E aqui ele está descrevendo qual foi a alteração desse arquivo, tá? Então, assim, a gente viu aqui já como é que a gente inicia um repositório novo, como é que a gente configura os nossos dados, como é que a gente configura, que foi o extra ali, né? A branch de nome padrão, em vez de master para main, né? no meu caso. Também a gente viu como é que a gente adiciona alterações, exclui alterações, como é que a gente faz um commit e como é que a gente vê um log. Então, assim, quando a gente está trabalhando com Git, a gente vai ter uma infinidade de opções e comandos para a gente poder rodar, tá? Para a gente poder fazer as mais diversas coisas que você possa imaginar. O Git traz para a gente uma possibilidade enorme, uma flexibilidade enorme de coisas que a gente pode fazer. Isso que eu mostrei nesse vídeo é o básico do básico, tá? É o essencial para você fazer alguma coisa no seu dia a dia, tá? Sem isso aqui, sem essa pequena base, você não faz nada de Git. Para você que já conhece Git, pode falar, é um vídeo muito simples. Tá, realmente é um conteúdo muito simples. Só que para quem está aprendendo e quer entrar nesse mundo do desenvolvimento e precisa aprender o Git, estes comandos são cruciais. E eu também não quero deixar esse vídeo muito longo, incluindo comandos mais complexos do que a gente precisa para esse primeiro momento, tá? Então, em breve a gente vai ter outros vídeos com outros comandos e talvez, se vocês gostarem da ideia, a gente pode trazer no futuro
alguns comandos mais extrapolados. A gente vê, por exemplo, o git commit, o que mais de parâmetro o git commit tem? O que mais ele possibilita? O log, o que mais o log possibilita a gente fazer? Dá pra gente poder fazer umas brincadeiras assim no futuro, tá? Mas bom, como eu disse, esse é o caminho para você iniciar no Git. Esse é o caminho para você sair do zero e começar a trabalhar, a gerenciar seus projetos com um controle de versão, tá? Nos próximos vídeos a gente vai ver outros comandos, como branch, entre outras coisas, tá? E como eu disse, mais complexos conforme o tempo. Então deixa aqui nos comentários o que vocês esperam ver nesse nosso Git mão na massa, que comandos vocês esperam conhecer, tá? Para que eu possa colocar aqui, montar um backlogzinho legal de conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá? Então, bom, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Estou deixando mais 2 vídeos aqui para vocês acompanharem. A playlist do GitHub Mão na Massa vai estar aqui nos comentários para você entender também como é que a gente pode usar o GitHub melhor, né, com todas as funcionalidades. E também vai ter o vídeo aqui de semana passada de introdução ao Git para vocês. Beleza? E também não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e eu espero vocês aqui na próxima aula, beleza? Até mais!